Fala galera, beleza? Então, como vocês podem perceber, cenáriozinho um pouquinho diferente hoje, né? Para a gente dar uma modificada aí, aos pouquinhos a gente vai trabalhando outras situações aqui dentro, não só da sala do Power, mas do comando. Então, sejam bem-vindos novamente ao Diário da Força, a Physiwork, e hoje falaremos sobre a diferença entre faixas de joelho e joelheira na hora de a gente for aplicá-las ao treinamento. Então é muito importante que vocês entendam isso, para que a gente consiga quantificar e calcular algumas métricas para que possam fazer a transferência de uma para outra e vice-versa. Né? Não esqueçam de deixar um likezinho no canal, né? Tanto da Physiwork quanto no meu Diário da Força. Não esqueçam de seguir as nossas páginas, a gente trabalha em conjunto, tanto o comando quanto eu e a própria Physiwork, né? As aulas práticas, elas acontecem aqui no comando, muitos cursos acontecem aqui, as gravações, muitas delas acontecem aqui. Então a gente tem essa parceria muito bacana na produção desse conteúdo, tanto gratuito quanto conteúdo pago. O conteúdo pago ele é um pouco mais encorpado, né, por um preço bem acessível, vocês podem parcelar em várias vezes aí, é bem tranquilo de adquirir. Tá? Então vamos dar início. Então pessoal, assim, quando a gente fala em treinamento, a gente, principalmente em alto rendimento, alta performance, ou performar de uma forma geral, seja atleta ou não, alguns acessórios, ou muitos acessórios, eles fazem muito importante para complementar esse treinamento. Então os acessórios utilizados, cinto, faixa de punho, faixa de joelho, joelheira, macaco de agachamento, de levantamento terra, camisa de supino, eles não só têm a função de proteção das nossas articulações, tendões, ligamentos, como estabilização geral do movimento, assim como também nos proporcionar uma carga maior de trabalho. Tá? Eles nos proporcionam essa condição. Então não é um material específico somente para proteção de uma forma geral, mas também é um material que ele faz com que a gente consiga atingir um bom nível de performance e ter percentuais aí em aumento de carga máxima do que se a gente fosse, por exemplo, treinar full HAL, né? Zero equipamento. Toda vez que a gente for montar um bloco de treino, a gente tem que pensar nisso. Tanto faz aqui a federação, né, ou onde compete ou deixa de competir, ou tanto faz se compete ou deixa de competir. O que importa aqui é a gente saber que existe uma forma de se trabalhar com esses materiais. Eu escalonaria para vocês 3 situações nesta ordem para que a gente possa utilizar o material da melhor forma possível. Primeiro, full HAL. Deixar o corpo aprender, sentir, estabelecer as cargas, os percentuais de carga serem trabalhados numa periodização adequada, trabalhar o core, consciência corporal, automação motora, tudo que enseja no treinamento esportivo de uma forma geral para que aquele indivíduo ou aquela pessoa, aquela mulher, aquela moça possa adquirir o que o treinamento pode proporcionar, para depois, em determinado momento, mas Dudu, quando que a gente atinge esse momento? Esse momento ele vai ser atingido quando a gente sente, quando a própria pessoa sente que ela está chegando já num ponto máximo, num pico de performance para ela naquela condição. Tá? Então, digamos que a gente está treinando uma mulher, ela já está chegando próxima dos 100 quilos no agachamento, e aí dentro desses 100 quilos a gente trabalha uma acomodação de carga e a gente tenta evoluir dentro desses 100 quilos, foi difícil para fazer uma repetição, depois a gente trabalha, retorna um bloco de treinamento, retorna, ela já faz 2 repetições ou uma repetição muito bem feita. É um trabalho longevo, a gente não faz isso de uma hora para outra, então é muito importante que você tenha paciência. Daqui a pouco ela está fazendo 3 repetições com 100 quilos, 4 repetições com 100 quilos, umas 5 ali, 6 repetições com 100 quilos, a gente quer, a partir desse momento a gente quer começar a entrar em cargas maiores, 107,5, 110, 115, e essas cargas elas começam a ficar muito mais pesadas, e para evoluir a partir dessas cargas começa a ficar um pouco mais difícil, o incremento dessas cargas começa a ficar menor. Então a gente já está entrando, né, num aporte de condicionamento físico que está chegando perto do seu limite, né, e aí evidentemente a gente vai começar a fazer o uso de alguns acessórios. A gente não precisa incluir todos os acessórios de uma vez só, a gente bota ali, vamos começar a botar um cinto agora para poder melhorar
a estabilidade do eixo central do corpo. Então bota um cintinho, já sobe um pouco mais, né? Quantificar percentual de carga depende muito de quem está treinando. Então tem pessoas que conseguem tirar percentuais muito maiores de determinados acessórios, tem pessoas que tiram um pouco menos desses acessórios. Isso vai muito da capacidade técnica da pessoa de absorver e sentir aquele acessório e usá-lo da melhor forma possível de acordo com a sua biomecânica, a sua morfologia, a forma com que treina, o seu desenvolvimento técnico, sem comprometer o gesto motor principal dele ou dela. Então, eu não tenho como dizer para vocês quanto que se vai tirar, mas eu tenho como dizer para vocês que, bem aproveitado, pode-se, com certeza, fazer uma evolução das cargas de forma muito e muito bem importante. Vou dar um exemplo sim para vocês. Quando eu competi em abril do ano passado, o Mineiro, né, até um abraço aí pessoal de Minas, eu competi full raw, zero, sem faixa de joelho, sem cinto, sem faixa de punho, sem joelheira, sem nada. Só o singlet, uma camisetinha e o calçado, uma meia e o calçado, tá? Eu agachei com 315 quilos sem nenhum material no corpo. Voltando agora a competir de novo, usando material, cinto, joelheira, eu agachei com 335,5 no Catarinense desse ano. Então foram praticamente 20 quilos, 5 a mais com o uso do cinto e da joelheira. Tá? Só que aí a gente está falando assim de 20 quilos, 5 a mais com o uso da joelheira e do cinto para um cara que teve uma máxima de 315. Então eu aumentei quase 10% naquilo que era a minha máxima. Isso é um percentual muito alto quando a gente fala do limite. É como se o Usain Bolt voltasse hoje dos 9 segundos, ponto 76, não me lembro direito, e fizesse 8.9, 9 cravado. Entendeu? É uma diferença abrupta de desenvolvimento. Isso que foi um 335,5 sobrando, podia tendo ali, assim, certamente um 340. Tá? Então, a gente sabe que a gente consegue tirar, sim, um percentual. E quando a gente fala desses acessórios, a gente tem uma dúvida muito grande hoje entre a joelheira e a faixa, né? Então, a joelheira oficial de competição, ela tem uma média de 15 centímetros, tá? E ela tem uma espessura de 7 milímetros. As federações, elas pedem essas medidas, tá? Então, ela tem uma média de 15 centímetros por 7 milímetros. Tem joelheira de 5 milímetros, tem algumas fabricantes que fazem joelheiras de 9 milímetros, mas essas aí elas não são utilizadas em competição, mas elas podem ser utilizadas, por exemplo, de duas formas. Então, usar uma de 5 milímetros para tentar ficar mais próximo do que não utilizar nada, e a gente usa uma de 9 milímetros para tentar tirar um pouco mais de carga nela e aumentar a nossa força corporal geral, né, total. Então, digamos que uma joelheira de 7 milímetros dá um agacho de 100 quilos, uma joelheira de 9 milímetros dá um agacho de 110 quilos, 115 quilos. Isso em cima da máxima, do total. Então são 10 ou 15 quilos a mais sendo trabalhados. Obviamente o corpo ele precisa se reforçar, né? Tanto micro e macro estruturas do nosso corpo vão ter que se adaptar a essa carga, e a gente consegue, de forma geral, componentes de força maiores, tanto nos músculos agonistas, antagonistas, sinergistas e estabilizadores de movimentos. Acrescenta bastante na hora da gente for treinar. As faixas, elas têm de 2 metros, 2,5 metros até 3. Algumas federações aceitam as faixas de 2,5, mas em suma, no geral, são faixas de 2 metros por 10 centímetros, tá? Essas faixas, depende muito do fabricante, elas têm entrelaçamento diferente, elas podem ser um pouco de tecido um pouco mais mole, pode ser um pouco algumas de tecido um pouco mais duro, né, mais áspero, e elas também, esse grau de moleza ou de rigidez, ele também vai gerar um impacto de força maior. A faixa e a joelheira, elas proporcionam uma força reativa e elástica um pouco maior.
Então, da fase excêntrica para concêntrica, quando a gente faz aquela mola, aquele bounce para subir e finalizar o movimento, ele acaba se tornando mais potente. Uma joelheira bem apertada, digamos assim, eu treino com joelheira XL, uma joelheira G fica bem adaptada ao meu joelho, e uma M eu uso para competir. Uma M ela fica extremamente apertada. Ela fica apertada, mas ela nunca vai ficar tão apertada quanto uma faixa de joelho. Só que o movimento padrão do agachamento de vocês, ele vai alterar um pouco, principalmente se for usada a faixa de joelho. Primeiro porque ela dói muito, né, mas é uma questão de costume, né, depois que vocês se acostumam, vocês não sentem mais aquela dor ou aprendem a suportar aquela dor. E segundo, que a força reativa elástica dela é muito forte. A tendência de uma faixa de joelho é que ela te jogue para frente, assim como uma joelheira muito apertada. Então o deslocamento do centro de massa ele se torna diferente. Então existe, dependendo da faixa de joelho que vocês botarem, por exemplo, a carga que vocês utilizarem, ela não vai responder da forma adequada conforme a forma que vocês forem enfaixar um joelho, por exemplo. Para vocês enfaixarem um joelho muito enfaixado, bem apertado, passar a faixa com muita força, ali no máximo 1 ou 2 repetições, assim, ó, rasgando 3, para vocês conseguirem fazer com cargas bem mais altas, acima de 90%, 85%, 90% para cima. Né? Abaixo de 80% não precisa arrochar, né? Então a gente chama de passar a faixa, dar uma passada, e que de qualquer forma ela fica mais apertada do que a joelheira. A questão é que a joelheira ela gera um conforto maior e a faixa ela tem um desgaste físico maior, principalmente se a pessoa que usa a faixa se enfaixa. Então é muito bom ter uma equipe, né, para que essa faixa seja passada, e é muito bom ter uma equipe também para que essa joelheira seja retirada. Eu, por exemplo, não consigo tirar a joelheira M sozinho. Consigo colocar ela muito de boas, consigo colocá-la muito de boas, mas não consigo tirá-la sozinho. Então preciso de alguém para ajudar. Me adapto muito bem com a joelheira, né? E hoje eu estou migrando para a faixa de novo para ver como é que a faixa vai dar. Mas eu não tenho como quantificar esse percentual para vocês. Mas vamos botar aí, digamos assim, quem está acostumado a treinar com uma joelheira apertada, comece a migrar para uma faixa, migre de 5% a 7%, 10% do máximo poderia fazer jogando em cargas altas. Não tentem dar saltos percentis muito altos, por quê? Porque o nosso corpo ele está adaptado a um determinado material. Quando a gente tem saltos muito abruptos de força, né, pelo uso de acessórios, nosso corpo não está preparado para suportar aquela carga máxima. Digamos, hoje o meu corpo ele está adaptado para um agachamento de 330, 340. Meu corpo aguenta, as minhas costas aguentam, os meus joelhos aguentam, os meus tornozelos aguentam, os meus quadris aguentam, os meus ombros aguentam, os meus braços aguentam. Então meu corpo aguenta essa carga porque é uma carga de trabalho. Eu trabalho com cargas próximas a essa carga, mesmo ela sendo uma máxima de competição, o meu corpo está acostumado para isso. Digamos que hipoteticamente eu assuma 10% disso a mais, utilizando agora as faixas de joelho novamente. 10% de 340 são 374. Vamos botar aí 375. Esses 35 quilos a mais, eles com certeza eles impactarão fortemente nas articulações. Os tendões, ligamentos, né? Tanto do quadril, do joelho, como do tornozelo. E provavelmente a força geral ela vai acabar sendo um pouco prejudicada por tentar mensurar em cima de uma carga que nunca foi feita e também tão acima daquilo que já foi feito. Então, dessa forma, sempre quando vocês forem migrar de uma para outra, sai da joelheira e vai para a faixa, trabalhe uma percepção de esforço para que vocês consigam, sempre para menos, para não arriscar, para que vocês consigam fazer essa nova adaptação e evoluir em cima desse material. Se vocês saírem da joelheira e forem para a faixa, mesma coisa. Se vocês sentirem que a faixa está dando muito mais força para vocês, muito mais rebote, muito mais potência, cuidem na hora de migrar as cargas. Não se empolguem e migrem para cargas e percentuais muito maiores, porque vocês vão precisar fazer um trabalho muito forte de exercícios complementares para que o corpo de vocês suporte as novas cargas. Então isso não é de um dia para a noite. Isso leva meses. 2, 3, 4, 5, 6 meses, dependendo da carga que vocês querem atingir. Para eu atingir uns 10% a mais em cima daqueles 340, eu preciso treinar pelo menos uns 6 meses. Próximo dessas cargas, fazendo
incluindo novos acessórios para que eu consiga estabilizar e preparar bem meu corpo para que eu não me lesione de forma tão fácil. Eu digo não me lesione de uma forma tão fácil porque é um esporte onde a gente corre o risco o tempo todo de se lesionar, né? Não é que vocês vão se machucar, inclusive a incidência de lesão deles desde do powerlifting é muito menor que outros esportes, principalmente para quem faz esse treinamento de força de forma específica. Mas não estou dizendo para vocês que não são powerlifters é a mesma coisa. Quando vocês forem migrarem de material, pensem muito nisso. Vocês usam hoje uma joelheira para fazer um leg press com 300, aí vão passar uma faixa, passa para 400. Vocês não aguentariam aqueles 400 na joelheira. Vocês aguentam na faixa. Só que mesmo que a faixa é um material que faz com que vocês botem aqueles 100 kg a mais. Não é o corpo de vocês que está preparado para botar aqueles 100 kg a mais. Então vocês vão usar a faixa e vão fazer um número maior de repetições com 300. Vocês vão usar a faixa e vão fazer um número maior de repetições com 320. Vocês vão botar a faixa e vão preparar um 340. Vocês vão usar a faixa e vão preparar um 360. Vocês vão aumentando para poder realmente utilizar aqueles 400 com faixa. E nesses 400 com faixa, vocês poderem utilizar a faixa bem feita aí para o número de repetições proposto para a carga e tonelagem de treinamento de vocês. Então isso é um exemplo simples, tá? Junto com o agachamento. Então, migrando da faixa para a joelheira, subestime um pouco a carga da joelheira, trabalhe em cima dela. Tirando da joelheira para a faixa, se adaptando bem à faixa, tendo um background muito grande da faixa, cuidado, trabalhem melhor os acessórios ou os exercícios complementares, para que vocês consigam fazer de uma forma mais eficiente os movimentos propostos na troca dos dois, tá, pessoal? Não existe um melhor e um pior, existe aquele que vocês se adaptam mais. Tem gente que não vai aguentar a dor das faixas, vai preferir usar a joelheira. E tá tudo bem. Tem gente que consegue trocar a joelheira pela faixa, consegue ter um altíssimo rendimento com a faixa, e tá tudo bem. Vai de como vocês se adaptam melhor e qual o rendimento que vocês tiram melhor disso, tá, pessoal? Então, deixo um beijo e um abraço para vocês. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de se inscrever nos canais, tanto da PhysioWork quanto do meu Diário da Força. E nos sigam nas redes sociais também, não só aqui no YouTube, né, mas no Instagram, né. O meu é @educram, KRAMM, e da PhysioWork é @PhysioWork, tá? Vai estar bem legal, todos os conteúdos que a gente tem, tanto gratuitos quanto os conteúdos pagos, são muito bons, e eu acredito que vocês vão gostar bastante, tá, gente? Deixo um beijo e abraço aí para vocês, até a próxima, sucesso!